Casa do Caminho, a sua escola da Torá. Shalom, queridos, seja muito bem-vindo à Casa do Caminho, a sua escola da Torá. E é uma alegria estar com vocês aqui para aprofundarmos um pouco mais a Torá, todos os detalhes, aquilo que o Eterno tem ministrado sobre nós. E você que está chegando por aqui, poder compreender a respeito da palavra do Eterno sem aquela visão greco-romana, sem aquele peso denominacional, e você vai entender o alimento puro, aquilo que você recebe diretamente do Eterno. Eu quero orar com você e nós já vamos iniciar aqui o nosso momento de estudo. Pai, em nome de Yeshua, eu te louvo por essa manhã, porque podemos iniciar produtivamente essa semana estudando a Tua Torá, trazendo luz, ó Deus, a cada detalhe, a cada aliá, e sermos de fato elevados espiritualmente. Que o conhecimento que vem de Ti, a Tua sabedoria, o Teu entendimento, o conhecimento que só o Senhor pode produzir, esteja sobre nós, sobre cada um dos meus irmãos. É a nossa oração em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos lá então. Nós estamos estudando a Parashá Vaerá, que traz o sentido aí da vida de Isaac, Abraão, pega desde aquele momento da promessa de Abraão e vem trazendo aí até a vida de Isaac, que foi a promessa organizada pelo Eterno e que foi cumprida. E agora tem aqui os primeiros meses, nós estamos na quinta aliá, que nós vamos começar hoje, e começa falando justamente do momento em que Isaac foi desmamado, né? E pode colocar, por gentileza, a quinta aliá. E nós vamos, a partir daqui, então, continuar o nosso estudo que na semana passada estávamos fazendo. A quinta aliá, né? Gênesis 21, para você que está acompanhando e gosta de anotar aí, 21 de 5 a 21. Só para lembrar aqui você, se você ainda não teve a oportunidade, nós estamos aí terminando a correção de um livro, já chegamos à metade, 450 páginas. É uma maravilha, né? Mas assim, não é um livro para você sentar e ler de uma vez só. Mas é a Luz Semanal. O que é esse livro Luz Semanal? Ele traz todas as parashiot do ano todo, explicando cada aliá, mostrando na Bíblia onde você deve ler. E vai ser muito poderoso. Assim. O pessoal está dizendo que o som está baixo. Se tiver como dar mais volume aí. Não sei se alguém está com retorno. Então, para você poder ter esse livro aí, ele está com um desconto aí muito, muito grande para você. Agora eu me esqueci aqui quanto por cento que é, estava tentando pensar, mas eu sei que é muita coisa. E se você não comprou ainda, mais de 60% de desconto. Olha, então é mais de 60% de desconto. E por que a gente está fazendo isso aí? Porque eu quero que todo mundo tenha esse livro na mão e possa estudar semanalmente. Você nunca mais vai precisar de método de estudo bíblico. Como ler a Bíblia? Como que eu devo fazer isso aqui? Coisa e tal. Você vai pegar esse livro, é um livro que você compra uma vez só na vida, meu irmão. E não precisa mais se preocupar com o método de leitura bíblica. Você vai estar lendo a Torá, a Haftará e o Brit Hadashah nos tempos de Deus. Vai ser, assim, algo fundamental na tua vida, no teu devocional, no teu dia a dia. E cada Shabbat você vai estar inteirado do assunto que nós vamos falar. Então, quando a gente está falando aqui a respeito dessa aliá, então, o que é aliá? Aliá quer dizer subida. É uma expressão judaica que cada vez que na sinagoga acontece, a Parashá é lida no Shabat, e cada aliá é cada subida, são divididos em 7 porções. Uma porção da semana é dividida em 7 aliás, que é 7 subidas. Então 7 subidas. 7 pessoas podem subir no púlpito lá da sinagoga e ler essa porção, por isso que se chama aliá. Espiritualmente, quem estava no café com o pastor vai lembrar que fala das 7 elevações semanais que o Eterno quer que nós tenhamos em cada ciclo. Cada ciclo semanal, nós somos elevados espiritualmente. Se você não viu o Café com o Pastor, que falou sobre a luz semanal, assiste lá para aprender. Então, nós somos elevados espiritualmente na estatura do Mashiach. Não é nada místico, é Torá, é entendimento. O livro ainda não foi liberado, como falei, porque ele está sendo corrigido. Mas já está passando já voltou da correção, agora eu estou lendo e corrigindo.
Então já está na segunda, na terceira lida. A primeira ali já foi, a segunda já foi, agora estamos na terceira. E eu estou na terceira correção e estou achando coisas lá para corrigir. Então, a boa notícia, queridos, é que eu já cheguei na página 202. Então, eu acredito que hoje ainda eu termino a leitura. Falta só menos de 250. O que são 250 páginas para uma leitura, né? Para quem já leu. E aí vai estar... muito bom isso para você. Outra dica que eu dou aqui antes de nós continuarmos o nosso estudo. Se você ainda não está no nosso grupo Premium, então esteja lá. Porque lá preços diferenciados serão mantidos e promoções diárias. Não se incomode com o grupo. Eu sei, querido, vou falar aqui, né? Eu sei que muita gente tem aplicativo... Shopee, todas essas coisas assim, esses aplicativos que ficam mandando uma promoção para ti todo tempo, né? E as pessoas não se incomodam. E tem outros lá, tem vários, tem a Van, tem todo, eu ia falar todas as marcas que existem, e o pessoal tem até aquele Magazine, tudo aplicativo que fica dando, e ninguém se incomoda com as promoçõezinhas de lá, né? Então aqui dentro do grupo Premium não você vai estar sendo notificado todos os dias. Se você não gosta de notificações e não gosta de, vamos usar a palavra promoções para livros de fundamento, para todo o material que a gente produz, então não é para você esse grupo. Agora, se você quer ter preços diferenciados, que é fora da nossa loja, que a loja tem um preço e vai manter o preço que é o custo mesmo, é o valor que ele tem. Mas para você que nos acompanha, está no grupo Premium e tem fidelidade conosco, vai ter valores muito diferenciados e muita coisa nova. Só para você entender aí, quem está no grupo Premium vai ter acessos diferenciados. Logo vai ser montado aí um sistema de e-books e tudo mais. Toda novidade que tiver você vai receber por lá e vai ser sempre organizado. Não é propaganda, é simplesmente uma oportunidade para você não ficar de fora daquilo que a gente produz e de forma muito eficiente você ser avisado de tudo aquilo que beneficia a sua vida no estudo de Torá. Vamos então continuar aqui. A quinta aliá, então, está falando de Gênesis 21, 5 a 21. A aliá descreve o desmame de Yitzhak, que é Isaac, né? Gênesis 21, 8. Um evento que Rashi, que é um comentarista, né? Rabino Shlomo ben Yitzhak, ele tem um J porque deve ser alguma coisa espanhola, né? Situa aos 24 meses de idade. Sara, então, observa Ismael, filho de Agar, zombando de Yitzhak. E exige a expulsão de Agar e Ismael. Você vai ver que esse contexto do deboche, da crítica, era algo até que posso dizer assim violento. A palavra hebraica tzahak, traduzida como zombaria, é a mesma raiz do nome Yitzhak. Ele rirá. Então, ele fazia trocadilhos, fazia deboche com o próprio nome de Isaac. Pode colocar o próximo. No entanto, essa palavra pode carregar conotações mais sombrias, incluindo, não Yitzhak, aquela outra que tem a mesma raiz, incluindo violência, insinuações sexuais e idolatria. Gênesis 26, 8, 39, 14, Êxodo 32, 6. O que levou Sara a perceber o comportamento de Ismael como uma grave ameaça à pureza de Yitzhak. Então, ele era um jovem pervertido, maldoso em suas ações. Ele já tinha 14 anos quando Isaac nasce. E no desmame, ele já tinha por certo aí uns 16 anos. Então ele já era um jovem. E já tinha malícia no seu coração. Há um midrash que fala que ele era um perito arqueiro. E que ele ficava mirando em Isaac e atirando. Não para acertar, mas tirando perto. Brincando como se Isaac fosse o alvo vivo para ele brincar aí com a sua flecha. Então, isso era uma coisa que a tradição judaica ensina. E era uma coisa que preocupava
a integridade até mesmo da vida de Isaac, que era o filho da promessa. Então não foi algo simplesmente simples, porque Deus, primeiro o ato de desobediência de ambos, tanto de Abraão como Sara, de gerar um filho de uma escrava, tudo está debaixo do controle do Eterno, mas já era algo independente, né? Ó, tem alguém fazendo anotações na minha tela de novo aí, pessoal. Então, assim, só avisar quem está aí com... Não escreva na tela, por gentileza, né? Faça suas anotações no seu papelzinho. Até eu esqueci aqui, isso tira nosso foco aqui daquilo que a gente está falando, tá? Por gentileza, então, cuida aí. Eu estava explicando sobre isso, mas perdi aqui tá. Sobre Maria, tá? Mas vamos continuar aqui, então. Pode colocar o próximo slide. A exigência de Sara não é vista como fruto de uma inclinação maligna, etc., mas sim inspirada pelo Ruach HaKodesh, o Espírito Profético. Agora eu lembrei. Não era algo deliberado simplesmente porque não quero mais que a escrava esteja aqui e que Ismael esteja conosco. Era uma questão de preservação. Não era uma questão maligna dela, mas era uma orientação do próprio Espírito para que a pureza de Isaac permanecesse. Hashem confirma que Abraão, que ele deve prestar atenção à voz de Sara. Então, para você ver que não foi algo do coração dela, ou da sua própria vontade, ou falando assim da sua inclinação, mas reconhecendo-a como a voz profética. Assim é estabelecido que Isaac e não Ismael será o herdeiro. E por que o filho da promessa, ele carregava o propósito do Eterno? O filho da desobediência ou das próprias mãos de Abraão, das suas próprias decisões, carregava a malícia. E mais tarde a gente vai ver essa questão aí da livre e da escrava, falando a respeito do entendimento do que o Eterno queria estabelecer. Pode colocar o próximo. Agar e Ismael são enviados embora com pão e água. Gênesis 21, 14 vai falar sobre isso. Rashi sugere que a palavra andarilho pode indicar que Agar retornou à idolatria egípcia, o que simbolicamente resultou na seca ou falta de bênção em sua provisão de água. Então, olha só, por que ela foi mandada para o deserto? Por que ela perdeu o pão? E por que ela ficou sem água? Por causa da idolatria. Porque ela voltou à sua raiz egípcia, fora da casa de Abraão. Agora ela não estava mais cumprindo as mitzvot do Eterno. E logo ela padeceu. O interessante é que você, ao fazer o Shema, está falando assim: não adore outros deuses. Se você se curvar a outros deuses, vai faltar para você pão e água. Muito claro. O resultado da idolatria é sequidão. E aí eu começo a pensar aqui muitas vezes, queridos, quando a gente começa a conversar com o nosso povo, quando ele se queixa demais por falta de provisão, nem sempre é teste, querido. Nem sempre é pecado. Pecado assim no sentido algo oculto, né? Ou vou falar que nem um pentecostal diz, nem sempre é o diabo se levantando. Falar assim para você entender. Nem sempre é o diabo se levantando. Nem sempre é provação de Deus. Às vezes é idolatria da sua vida. Analise a sua vida. Está faltando provisão? Você tem ídolos no seu coração. E você nem percebeu. E quando você imagina ídolos, não é um pedaço de gesso, madeira ou pedra. Ídolos que estão no teu coração podem ser comportamentos, podem ser ações ou falta delas, podem ser tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar no lugar de Deus. E idolatria não se resolve apenas com oração, porque pode orar, mas as suas ações estarem comprometidas com o ídolo que você serve.
Muitas pessoas carregam ídolos e todo dia alimentam a idolatria na sua vida. As coisas mais simples de se pensar são as materiais. Mas existem idolatrias que tangem o aspecto comportamental. Pessoas que idolatram seu próprio corpo. Pessoas que idolatram suas... Vou falar aqui rasgado, né? Aqui não tem papas na língua. É escola. Pessoas que idolatram suas genitálias. Tu pode achar que não, mas é muito sério. Pessoas que têm isso. Uma alta admiração a si próprio. Então, você precisa estar bem atento para isso. Por isso que todo pecado, idolatria, gera corrupção na área sexual. E alguém falou narcisista, exatamente. Tem os narcisistas, mas tem gente que... Porque o narcisismo, ele abrange várias coisas, mas às vezes não chega nem a chegar ao nível do narcisismo, né? Porque o narcisismo tem um comportamento... Enfim. Agora, tem coisas que é simples. E que você está idolatrando. O ídolo pode ser seu filho. O ídolo pode ser seu esposo. O ídolo pode ser sua esposa. O ídolo pode ser sua mãe. O ídolo pode ser seu pai. E aí, dentro nessas questões comportamentais, o ídolo pode ser os seus hábitos. O ídolo pode ser o seu próprio toque. Esse no material, né? O Alexandre mostrou no material. Eu nem vou entrar, estou falando do comportamental. Material aí, eu acho que o maior ídolo que o brasileiro tem esse aqui está ganhando espaço hoje, mas antes disso aí, o maior ídolo do povo brasileiro é a casa que mora, o segundo é o carro. E assim a gente vai indo. Agar, em desespero, abandona o jovem Ismael sob um arbusto, demonstrando um esquecimento da promessa divina sobre o futuro do seu filho. Para ver como ela já estava envolvida com a idolatria. Além de passar a miséria, Deus disse que ia abençoar ele, por causa da solicitação, do clamor de Abraão em favor. E ela abandona o filho no arbusto, dizendo assim, deixa que morra ali para mim não ver ele morrer. Então já mostra que a confiança dela já não estava em Rachem há muito tempo. Pode colocar o próximo. Contudo, Rachem intervém, abrindo os olhos de Agar para uma fonte de água. Gênesis 21:19. Uma poderosa lição de que as soluções para as nossas crises muitas vezes estão bem à nossa frente, aguardando que a providência divina nos revele. E você vai dizer, tá, mas se ela está em idolatria, por que não morreu na idolatria na sequidão? Porque havia uma promessa para o filho. E Deus não é homem para que se arrependa. Esse disse que ia manter a vida e prometeu a Abraão que abençoaria o filho da escrava, então ele abre os olhos dela para que possa ver. Não se trata do quanto é a sua fidelidade. Se o homem for infiel, a palavra diz que o Eterno permanece fiel. Agora, isso também não é jargão de canção gospel, tá? Mesmo que eu seja infiel, ele é fiel. Tu está cantando tua própria desgraça. Porque se você é infiel e Deus permanece fiel, você vai se encontrar com a justiça de Deus logo à frente. E vai ser duro aquilo que você vai enfrentar. Tem gente que acha isso como um texto da misericórdia. Não, a misericórdia com Deus é para aqueles que guardam a sua aliança. Anota essas coisas que eu estou falando aqui. A misericórdia de Deus é para quem guarda a sua aliança, não para aquele que está fora. Tem muita gente aí se apoiando na misericórdia, na fidelidade, que ele permanece fiel. Aqueles adesivos no carro na década ali de 90, o que tu mais via, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E um dia um pastor, um dos meus pastores, eu estava andando de carro com ele e disse assim, eu não gosto desse adesivo assim. Eu disse, por quê, pastor? Disse, só porque Deus é fiel, mas eu quero saber, e você? Tinha que ter embaixo. Deus é sempre fiel, mas e a pessoa é fiel? Então, assim, o Deus não pode mudar. Ele é fiel. Mas agora, a sua fidelidade, se não corresponder, vai encontrar o juízo.
Então aqui o que aconteceu? Deus mostra uma água para ela sobreviver por causa da promessa, por causa que Deus é fiel à sua própria palavra. Alguém escreveu até isso aí, é o Dineide ali, né? Deus é fiel à sua palavra, mesmo que você seja infiel. Pode colocar o próximo? Sexta aliá, de Gênesis 21, de 22 a 34. Abraão estabelece um pacto com Abimeleque em Beersheba. O nome do local, Beersheba, é significativo, significando tanto poço do juramento quanto poço do Sete, refletindo o juramento ali proferido. Abraão planta uma eshel, tamargueira, que os rabinos interpretaram como um centro de hospitalidade, seja uma horta ou um abrigo com árvores frutíferas, e um local para a proclamação do nome do Eterno. Então foi feita essa aliança e Abraão já consagra ao Eterno. Contudo, Rachem intervém abrindo os olhos de Agar. Opa, tu voltou, filho. Vai para frente. Vai indo para frente. Não, volta aí. Tem que achar onde é que está a sexta aliá. Sexta aliá. Agora põe para frente. O Midrash Bereshit Rabbah descreve Abraão convidando viajantes a desfrutarem de sua comida e em seguida direcionando-os a abençoar o Altíssimo, o Santo Rei, atraindo muitas almas para o reino. Olha só. Então Deus deu... Preste atenção. Esse aqui dói para os crentes, né? Esse aqui... Eu espero que tu já esteja curado um pouco do cristianismo, hein? Porque o cristianismo amortece nosso corpo. O que ele faz? Ele faz um juramento, organiza o melhor da terra dele e fica hospitaleiro. E aí ele alimenta o povo que passa, os viajantes, fazendo sedacá, abençoando as pessoas e fazendo-lhes dar glória ao Eterno. Aprenda algo. As pessoas direcionando-os a abençoar o Altíssimo, o Santo Rei. Quando alguém desfruta da sua benevolência, ensine-os a dar glória a Deus. Eu estava uma vez viajando com um pastor em uma outra cidade. Nem me lembro se era no Rio Grande do Sul, se era em outro estado. De repente parou alguém no sinal e ele pegou o dinheiro e deu na mão da pessoa e disse assim, ó, eu vou te dar aqui. Mas antes de eu te dar o dinheiro, diga assim, glória a Deus. Daí a pessoa disse assim, esse não, eu vou te abençoar. Eu vou te dar ele falou até a expressão, vou te dar uma tzedakah, mas dê glória a Deus, porque isso aqui é Deus provendo para tua vida. Daí a pessoa até se debochou, não sei, mas a pessoa ficou feliz assim, glória a Deus, e levantou as mãos para cima assim, ele, agora sim, pega a tzedakah. Cada vez que nós abençoamos alguém, nós temos que ensinar a pessoa a dar glória a Deus. Só que, diferente do evangelismo, que nós somos ensinados a olhar para a pessoa e dizer assim, você é um pecador, se arrependa, você vai queimar no fogo do inferno. É o evangelismo do impacto. Gente, eu vi muita gente dizer isso. Ó. Olhar para uma pessoa assim, ó, essas tatuagens que tu tem aí, tu vai para o inferno. Esse teu cabelo, essa tua barba, essa tua roupa, isso não é roupa de crente. Desse jeito, tu se arrependa, tu vai para o inferno. Isso não é evangelismo, isso é loucura. Se você já evangelizou assim, meu irmão, tu não fez nada. Tu agrediu pessoas. Porque evangelizar não é dizer que ela vai para o inferno. Deixa eu te dizer uma coisa. A princípio, ninguém vai para o inferno. Porque o inferno não foi feito para as pessoas. Quem é você para dizer que alguém vai para o inferno ou não? Tu não sabe da vida das pessoas? E você não sabe da história de Deus, como Ele vai usar para salvar essa pessoa? Então, só sabe quem entra na casa, o dono da casa. Se você coloca todo mundo no inferno, meu irmão, talvez você já esteja lá. Eu não tenho nada com o inferno, nem com Hassatã. Eu vejo as pessoas no reino. Se elas resistirem ao reino, eu sei que elas estarão debaixo da ira de Deus. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus não significa o inferno. E assim, ó, ira de Deus. O Alexandre falou que mais tarde vai ter o lagar da ira de Deus. Vamos saber o que é isso? Eu não quero.
Quer saber? Continua vivendo de qualquer jeito aí que tu vai descobrir. Mas eu não tenho a mínima curiosidade de saber o que é isso. Então esse evangelismo de impacto aí, ele não funciona, meu irmão. Agora, trate bem as pessoas, receba as pessoas, mostre a vida de Deus. E tratar bem não é criar laços. Outra coisa que o crente tem essa situação. Ele sempre faz buscando receber alguma coisa. O que o Abraão recebia? Nada. Ele simplesmente colocava o seu lar, as suas árvores, a sua horta, à disposição dos viajantes que chegavam, alimentava eles e ensinava eles a bendizer o Eterno. Pronto. E aí quando sabiam, vocês estão chegando aqui, vocês estão se alimentando, estão comendo porque tem um Deus, o único Deus verdadeiro que está abençoando você. Vai embora, talvez nunca mais visse. Meu irmão, para de fazer as coisas pelos outros esperando que alguém fique tratando você bem. Se você só fizer o bem para aquele que pode retribuir, você não tem mérito algum. Não tem valor nenhum diante de Deus. É obra morta. Vai ser tudo queimado. Agora faça bem para quem não possa retribuir e não fique cobrando de ninguém aquilo que você espera que alguém faça por você. Se você sempre espera que alguém faça por você é porque você é carentão. Se você está esperando sempre que alguém faça por você, é porque você tem problema na sua alma. Se trate, meu irmão. Peça a Deus, procure terapia, vai para um psicólogo. Ninguém tem responsabilidade com você. Ninguém quer saber da sua vida. Ai, que palavra dura. Deus se importa comigo. Eu não estou falando de Deus, criatura. Eu estou falando de você. O problema... Aqui é uma escola, tá, queridos? Eu não estou bravo. Só estou falando aqui duro e reto para que saia de você todo o demônio da autocomiseração. Ninguém tem obrigação com você, meu irmão. Agora, quando você for fazer alguma coisa, faça aquilo que ninguém espera que receba. Faça por alguém aquilo que ele não espera receber. Aí você tem mérito. E quando ele perceber que foi algo grandioso, ele vai dar glória a Deus. Da onde você tirou isso? Que heresia é essa? É uma heresia que um tal de Yeshua Hamashim ensinou. Portanto, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Brilhe a sua luz, suas obras de Torá. Ser hospitaleiro, saiu um livro agora, eu escrevi agora, essa semana, mais um e-book para você. Seja hospitaleiro. Baseado nessa ideia de Abraham também. Receba pessoas, faça o melhor pelas pessoas, mas não crie vínculo emocional. Porque as pessoas passarão por você. Imagina se o dono de um hotel ficasse chorando por cada pessoa que chegasse e fosse embora. Morria de depressão em um mês. Com a quantidade de pessoas que está vindo. Ai, eles eram tão queridos, meu Deus. Não tem sentido. Tem uma música maldita, desculpa a expressão, queridos. Uma música maldita, que foi cantada na igreja, eu cantei, um monte de vezes toquei. Você vai lembrar, chamado Cativar. Quem lembra dessa música? Não me deixe sozinho, coloca eu se tu lembra. Assim, uma palavra perdida, já quase esquecida, me fez despertar, contendo 7 letrinhas que toda juntinha se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem para levar. Cativou, diz alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Sabe quem disse essa frase? Pequeno Príncipe. Que você é responsável por quem cativou. É o louvor do Pequeno Príncipe. Conversando com o bicho. Conversando com a raposa. Quem é da... tem gente que lembra aí, né? Batista, presbiteriano, esse povo mais da raiz aí da fé, vai lembrar da música Cativar. A canção do Pequeno Príncipe. Eu me lembro que tinha um encontro chamado APA, dentro da Convenção Batista Brasileira, acampamento para adolescentes. Aqui no Rio Grande do Sul acontecia lá em Santa Maria, num lugar. O APA. Era o sonho de todo adolescente participar do APA. E daí tinha a Noite dos Talentos, e daí tu apresentava. Eu me lembro que uma vez eu toquei essa música e Cativar. Acho que foi em 91, alguma coisa assim. 91 já era adolescente, tá, queridos? Queridos, não, se você não conheceu o Cativar,
Tu tem um livramento na tua vida. Porque a vida de todo... Por mais que você nunca tenha cantado essa musiquinha na igreja ou assistido o desenho do Pequeno Príncipe ou lido a historinha dele, o Espírito está em você. Porque tem muita gente que faz exatamente esse comportamento. Que você é responsável por quem você cativa. Ô meu irmão, isso não existe. Esse sistema religioso racha a cara. É bem isso. Falou no popular, mas falou a verdade. Então, assim, ó. Cativar. Cativar vem de cativeiro. Então, tu tá vendo como é que é a instrução? Cative alguém. Você é responsável por quem você cativa. Sim, fica preso em você, laço de alma. Tudo que é coisa ruim acontecendo. Imagina o tamanho dessa corrente. Você tá doido. Então, assim, ó. Nós temos que... Tu já mudou o slide, meu filho? Não. Então, deixa eu saber. Me dá, acho que uma sua comida... Isso, para dar glória ao Eterno. Muitas almas para o reino. Então, almas para o reino não acontecem por você dizer que ela vai para o inferno. Acontece quando você mostra na sua vida, servindo com seus bens ao próximo e dando glória ao Eterno. Também existe lá nessa parte, nesse e-book que a gente fez, estou lembrando dele aqui, que fala também cuidado com os excessos. Porque as pessoas, às vezes, elas querem ser hospitaleiras e elas prejudicam a sua casa. Então, nunca ofereça banquetes para quem você hospeda. Para que ele tenha liberdade de se sinta bem. Porque quando você serve muita comida para as pessoas, alguns se constrangem e outros se baseiam. Tu pode estar alimentando um espírito maligno ali, quando você oferece demais e as pessoas pensam assim, pronto, aqui achei meu lugar. Encontrei meu lugar. E aí sabe o que acontece? As pessoas querem ficar ali usufruindo de você, usurpando, sugando. São coisas que a Torá ensina, meu irmão, que não te ensinaram. Sempre seja grato pelo lugar em que você é hospedado. Mas quando a pessoa vem e faz tua casa de hotel, meu irmão, e fica ali muito tempo, bate, filhão, não bate. Fica ali muito tempo. O que acontece? Parasita. Sanguessuga. Eu tô indo de férias, eu tô indo pra casa do meu irmão. Quanto tempo? Não vou ficar muito, só uma semana. Deus me livre, meu irmão. Mas eu amo, meu irmão, não ama nada. Se tu ama teu irmão, fica 7 dias na cidade, vai para um hotel. Mano, eu quero que tu fique aí, posa aí. Não, um dia eu fico aí, mano. Não quero trabalho. Não é trabalho. Eu sei que não é trabalho. Mas também eu não quero mudar a tua rotina e a tua privacidade. Obrigado. Eu amo estar com você, mas estou indo aqui. Exatamente. Daí chega lá, fica uma semana, dorme até tarde, não limpa o banheiro, hotel, né? Não lava a louça, não põe 1 centavo na mesa para comer junto, meu irmão. Isso aí não é passeio. Isso é devaneio da cabeça de uma pessoa. Não receba assim. Porque o problema é que você recebe. E aí vem a reciprocidade. Sim, agora eu vou me vingar. Agora eu vou lá e é minha vez. Entendeu? Eu amo. Posso estar, posso ir, posso... Então, assim, ó, o tempo bom para você ficar na casa de alguém, ajudando, é 2 dias. Mais que 2 dias, você já está estorvando, meu irmão. Eu não penso assim. Eu não estou preocupado com o que você pensa, eu estou te instruindo. Tá? É melhor você pegar a instrução do que você pensar pela tua cabeça. Porque pensando pela tua cabeça, vem tanto problema depois. E daí, na hora que estoura tudo, a instrução vocês vêm buscar na gente, né? Aí a pessoa, assim, ó, ela não quer saber, ela faz tudo pela sua cabeça, mas na hora de resolver o BO, é o pastor, é o rabino, é o mestre, é alguém que tem que ajudar.
Mas na hora que foi dada a instrução de dizer não faça assim, eu não concordo, eu faço do meu jeito. Pergunta assim, pastor, demoniou que eu comprei. Todo mundo aí sobrevivendo à instrução? Isso aqui é caso do caminho, meu irmão. Pode colocar o próximo. Hashem é invocado como Elolam, o Deus eterno. O termo Olam é multifacetado, abrangendo longa duração, eternidade, tempo indefinido e mundo. Essa seção inclui como a informação de que Abraham residiu na terra dos filisteus por muitos dias, cerca de 26 anos, o que implica que Yitzhak já tinha aproximadamente 30 anos no momento da Akedah. Então, outra coisa aí. E alguém colocou ali. Fiquei meio sem graça. Como chegar e dizer para a pessoa que. Tem como mostrar ali a pergunta da pessoa? Ó, fiquei. Não, em uma última. Mais para cima, acho que é a Tatiana, eu quero só ler o que ela colocou. Em uma última vez, aqui mesmo, que hospedei, as visitas tinham a liberdade de cozinhar, porém fizeram bacon em minha casa e isso me incomodou. Eu fiquei pensando na questão de colocar como regra apenas a questão de entrar esse tipo de alimento na minha casa. Vai mais abaixo. Fiquei meio sem graça em relação a isso e quando chego a falar na minha casa não entra esses alimentos. Mais um pouquinho, ver se colocou mais alguma coisa. Queria deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que é bonito e parece moderno. Vou falar, tá? Posso falar? Posso falar? Pra gente não ficar chateado. É bonito e parece meio moderninho, né? Sinta-se em casa. Me caça, sucaça. Né? Vai nessa, meu irmão. Me caça não é sucaça coisa nenhuma. Hospitalidade. Você vai ver. Lembra como é que chegou lá os 3 anjos na casa de Abraão? Como é que eles foram recebidos? Eles disseram, sentem aqui e aguardem, que irei preparar para vocês. Se você não pode preparar, não receba. Se você vai receber, aí a pessoa se não ajuda em nada. Calma, deixa eu explicar as partes aqui. Ela não vai abrir tua geladeira, ela não vai acessar teu quarto, ela vai pedir para ir no seu banheiro. Está ouvindo isso? Ela vai pedir para ir no seu banheiro. Não acessa a geladeira, não mexe nas tuas panelas, não cozinha no teu fogão. E não põe a mesa para você. Você serve tudo isso. Agora, a louça que está suja, ela pode te ajudar a lavar. Mas também não guarda, você que guarda. Tá aprendendo aqui? E aí na hora que ela... Se você vê que a pessoa tá fazendo aquela coisa assim... quer uma ajuda aí, né? Parece aquela hiena do desenho animado lá da década... Lip Hard, né? Que tinha aquela hiena... céus, eu sou antigo, querido. Minhas memórias vão ser da década de 80, né? Hanna-Barbera. Céus, vida, só se queixa. Quem lembra dessa hiena aí, né? Era o leão e a hiena, né? E diz a pessoa assim, você quer que eu ajude? Eu disse, não, hiena, quer dizer, senta lá e espera. Então, assim, não põe a pessoa de má vontade. Sabe o que vai acontecer? Vai quebrar a tua louça. Vai se machucar, vai fazer mal feito. Então, assim, se a pessoa tem disposição, ela não vai perguntar, posso te ajudar? Ela levanta, terminou de comer, ela já começa a tirar a mesa. Eu vou tirar a mesa para você. Não precisa. Não, faz questão, coisa e tal. Daí larga na pia. Daí, pode deixar na pia que eu lavo. Ok. Posso secar para você? Não vem assim, você lá no sofá. Você quer que eu seque? Não, você já vai lá com o pano no lado assim, eu vou secar para você. Coloca em algum lugar. Se não tem essa disposição, não receba. Nós temos muitos fora de Torá aqui, queridos. Parece uma epidemia. E assim, se vira. Nós temos que aprender a botar os pingos nos is nas coisas aqui
porque depois a gente está cheio de problema. Então, recebeu pessoas, uma coisa assim, ela está no seu quarto, uma coisa é certa. Tu dá a toalha, mostra o banheiro e tudo mais. E depois tu diz assim, ó, a toalha, depois que você usar, deixe ali. As pessoas têm dedo para dizer isso aí, ó. A toalha, depois que você usar, você... Vem cá, ó, deixa eu te mostrar. Você pendura aqui a toalha depois que você usar. Porque senão ele vai deixar em cima da cama. De manhã cedo, o lençol, as coisas, as cobertas, você pode guardar aqui. Tu tá induzindo a pessoa que ela vai acordar, vai arrumar a cama. Aqui assim, você pode... o lençol você pode deixar estendido em cima da cama mesmo. Mas a coberta você guarda aqui. Você não diz assim, ó, arruma a cama quando acordar. Não, você diz assim, ó, esse é o quarto de vocês, tá tudo certinho. Aqui estão as cobertas, se precisar tem mais coberta. De manhã cedo, o lençol, quando você estender, não precisa dobrar. Você pode deixar estendido ele aqui e a coberta você pode guardar aqui nesse lugar onde estão as outras. Você falou com educação, falou muito bem falado. E o que você... Qual foi o recado que você deu? Arruma a cama. Quer mudar o mundo? Começa pela sua cama. Aqui tem regras. Alguém consegue escrever um amém ou tu tá tão... tu tá tão aí... Não sei se tu tá assustado ou aleluiado. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui para me ficar calmo. O pior é aquele que entra na tua casa e quer trocar as coisas de lugar, né? Não. Então assim, meu irmão. E é assim que a gente se organiza, tá? Vamos lá então. Essa sessão conclui com a informação de que Abraham residiu na terra dos filhos. Eu já tinha lido essa parte aqui, né? Cerca de 26 anos, que implica então Isaac no Akedah, que é aquela parte do sacrifício lá, ele tinha 30 anos pelo menos, né, queridos? Pode colocar o próximo, meu filho. Sétima aliá, Gênesis 22, de 1 a 24. Ninguém está dizendo para você brigar com seus parentes, né, querido? Não vai chegar agora, a partir de agora, já tá meio de mal, já tá meio, não tá aguentando, não tá intolerante, vai chegar agora a virar os pratos. Hoje é domingo ainda, em família, assim, eu sabia, eu escutei, sai daqui! Se você construiu errado, agora vai para retificação. Tá aprendendo a forma, né? Agora sai na paulada, diz Luana ali, né? Então, assim, aprenda a organizar. Mas você está entendendo que o controle da sua casa está na sua mão? Até para receber você pode ser bênção. As pessoas têm que se sentir bem na casa. E eu me lembro que uma vez eu hospedei um casal. Na época eu era muito religioso e me senti quase ofendido pela situação. Mas era um casal que teve um bom senso. Organizaram, não abriram minha geladeira, não tiveram assim, ó, ficaram bem organizados na casa e no final deixavam tudo arrumadinho, o quarto, ajudavam, ninguém pedia, eles lavavam a louça dos pratos que eles comiam. Então assim, um casal muito, muito legal assim. E na hora que eles foram embora, eles saíram cedo e eles pegaram e deixaram uma cartinha no criado mudo para nós, né? E daí a gente levou eles embora. E daí quando voltou para casa, estava no criado mudo aquela cartinha. E daí eu fui ver o que era a cartinha, como se fosse hoje em dia, assim, acho que uns R$100. E é uma cartinha agradecendo pela hospitalidade, que eles se sentiram muito bem e tudo mais. Que Deus abençoasse a nossa vida. E assim, estou deixando uma oferta para vocês pela hospitalidade. Eu, como era um batistão muito religioso na época, quase que eu me ofendi. Você está querendo pagar o meu serviço? Eu pensei na época, né? Mas, na verdade, era um princípio que eu desconhecia. Então, além de eles terem se comportado muito bem na nossa casa e serem bem tratados, eles ainda deixaram tudo organizado, uma cartinha de agradecimento e uma tzedakah, uma oferta, né? Então, é mais ou menos assim que funciona o princípio. Tá? Porque às vezes ele sabia que se eu quase me endemoniei na época porque achei no criado mudo, imagina se ele tivesse tentado dar na minha mão, eu ia me ofender. Então ele fez uma cartinha, eu acho que foi, e botou o dinheiro ali dentro, foi muito legal isso. Então é princípios, né? Vamos lá para a sétima então.
Esta é a aclamada narrativa da Akedah, o sacrifício de Isaac. O texto máximo da fé de Abraão, Deus é referido aqui como Elohim, que representa o atributo da justiça divina, pede a Abraão que ofereça seu filho, único, como um sacrifício em Moriá. Esta é a 10ª e última prova de Abraão, destinada a aperfeiçoar a sua fé, não tentá-la cair. É crucial distinguir entre prova, que visa elevar o indivíduo, e tentação, que busca derrubá-lo. Então, olha só. Provação não é tentação. Tentação, você é tentado pela sua própria Yetzer Hará. A Satã se aproveita disso. Provação é o Eterno provando você. O apóstolo Yaakov, irmão de Yeshua, escrevendo na sua carta, ele diz que o homem tem por motivo de grande gozo passar por inúmeras provações. Porque ele vai ser a prova da nossa fé, vai produzir uma característica em você. Então, só para você lembrar dessas duas diferenças aí. Pode colocar o próximo slide. A ordem, por favor, leve seu filho, em Gênesis 22:2, é interpretada como um pedido gentil, um teste da sinceridade de Abraão em colocar Hashem acima de tudo, inclusive de seu filho mais amado. A terra de Moriá é identificada como Jerusalém, 2 Crônicas 3:1. Então, quando eu falo para você que Moriá faz parte de Sião, você tem que entender, né? Moriá é Jerusalém, onde foi construído o templo. Foi no Moriá. Foi no Moriá que Yaakov deitou e colocou uma pedra sobre sua cabeça e teve a visão da escada. E aí você vai ver que essa escada, ele disse aqui é Betel. Beit-El, a casa de Deus, porque foi lá que foi feito. Então é no Monte Moriá, que está hoje a Mesquita de Omar, e que no vídeo aquele da Aline em Israel, ela conseguiu entrar, não sei se ainda está no ar, ela conseguiu, a primeira pessoa e a única que entrou na história, e conseguiu filmar a pedra onde foi feita a Akedah. Está lá até hoje, o lugar mais sagrado, tanto para judeus quanto para gentios. Então procura lá a Aline em Israel e veja o momento que ela entra lá na Mesquita de Omar, que é aquela cúpula dourada que tem em Israel, e ela mostra a pedra que está lá intacta do mesmo jeito. Então esse lugar é o lugar histórico e mais sagrado da história. Um portal tremendo está por ali. E, enfim, foi nesse local. Entender que Isaac não era uma criança é fundamental. Ele tinha 30 anos, alguns historiadores, rabinos, dizem que ele tinha exatamente a idade de Yeshua quando foi oferecido. O Midrash Bereshit Rabbah 57:7 sugere que Moriá se refere ao local onde a instrução Oraá seria transmitida a todo Israel. Alguém está perguntando ali, deixa eu ver. Estou no processo de Teshuvá, pouco tempo tenho dúvidas acerca da continuação ou não congregando na igreja que congrego. Tá, Moniele, é isso, né? Moniele, minha pergunta, você já está participando, já está no nosso grupo da nossa igreja online, como visitante pelo menos? Me responde aí por gentileza, porque daí fica mais fácil de você nos achar por lá. Eu converso com você. Está no Visitantes? Então, quando começar a liberar esses e-book que... Ai, Jesus. Por um lado eu me alegro, por outro lado eu me assusto, né? Quando começar a estudar os e-books que a gente está preparando aí, meu irmão, as fagulhas que são de verdade vão incendiar. E vai pipocar tudo para fora do sistema religioso. Quando você lê a Bíblia como ela é, com a visão de Sião, sem separar Velho e Novo Testamento, meu irmão, a coisa vai ser forte. Depois a gente conversa então, Munieri. A ordem por... Opa, já li essa parte aqui, o Midrash... Tá, pode colocar o próximo, por favor. A obediência diligente de Abraão é evidente em sua prontidão. A palavra lugar está lá em Gênesis 22:3. Lugar, Macom,
no versículo 3, 4, 9 e 14, é o nome para o Eterno aludindo à sua onipresença. É a manifestação da sua presença em um local específico. O terceiro dia carrega uma alusão profética à ressurreição do Messias, como em Oséias 6:2. Olha as conexões, né? Aí, no terceiro dia, ele chegou no lugar. Então, no terceiro dia... Então, está tudo conectado. Ao terceiro dia, Oséias fala também. No primeiro, no terceiro nos ressuscitará, estaremos diante dele. Então, é muito poderoso essas conexões. Por isso que não existe entendimento da Bíblia lendo o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é uma explicação para os gentios que estão chegando e para as ovelhas perdidas de Israel a respeito do que os profetas falaram e do que a Torá afirmou. A fé de Abraão na ressurreição de Yitzhak transparece em sua declaração: eu e o rapaz iremos lá, adoraremos e voltaremos a vocês. Confirmada por Hebreus 11, 17 e 19, onde que menciona que Abraão tinha até expectativa e fé que, se necessário fosse, o Eterno ressuscitaria seu filho. Pode. Yitzhak carregando a lenha é uma poderosa prefiguração de Yeshua carregando a própria madeira. E aí, como é que tu vai aguentar essas conexões, hein? Que a escola bíblica dominical não te ensina, meu irmão. Como é que tu vai fazer isso aí? Então, como que uma criança vai carregar a lenha por 3 dias, meu irmão? Eles caminharam 3 dias. E Isaac, com 12 anos, 10 anos, aqui, ó. Só graveto. E nem graveto uma criança carrega por 3 dias de caminhada. Então, a frase repetida, os dois foram juntos, simboliza a união de Isaac com o propósito de seu pai. E a união de Yeshua com o Pai Celestial, João 16, 32. E agora, hein? Os dois andam juntos. E Isaac era um jovem, um homem feito, 30 anos, não é mais guri, experimentado. Guri é coisa gaúcha, tá? Então não era mais guri. E o que acontece? Ele tá subindo ali e você, quando diz assim, pai, tá aqui a lenha e o fogo. E o cordeiro, cadê? Ele já sabia que para ter sacrifício tinha que ter cordeiro. E aí, quando Abraão diz, Deus proverá, eu acredito que deve ter dado um frio na barriga de Isaac, porque ele, mesmo que ele fosse obediente, deixa eu ver aqui. Tem uma música aqui que é muito boa para contar essa história. É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Creio que você conhece. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Sangrou quando ouvi o Pai lhe responder: Deus irá prover
Tem música, meu irmão, que não precisa jogar fora, não. Tem muita coisa ruim no meio gospel, mas tem muita coisa boa. Então, assim... E é esse sentimento aí, né, que a gente vê... De quem que é? Só para mim falar os créditos da música aqui. Entre a fé e a razão... De quem que é? Acho que parece a voz dele, pelo menos. Mas era trazendo a... Eu não me lembro. Esse aqui é um clipe, deixa eu ver... Davi Sasser trazendo a arca, né? Entre a fé e a razão. Aí tem um clipe aí. Então é uma música muito interessante de você observar esse sentimento, né? Então é difícil ser como Abraão. Essa frase eu acho muito inspirada, né, para escrever. E tudo é entregar. Ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Eu acho que é o ápice aí da música. E você precisa compreender isso. Então, houve uma integração na obediência do filho e à vontade do pai. Ambos juntos subiram para o lugar determinado. Isso é uma prefiguração. E quando fala que Yeshua está dizendo eu e o pai somos um, ele não está dizendo que eles são o mesmo, que são Deus. Mas está falando assim, ó, eu e o pai somos um. Nós andamos no mesmo propósito. É a mesma união que Yeshua tem com o Pai Celestial. Pode colocar o próximo. Isaac pergunta onde está o cordeiro para o sacrifício, e Abraão responde que Hashem proverá. A fé de Abraão abarcava tanto a crença no nascimento milagroso de Isaac quanto da sua ressurreição. Uma fé que é um modelo para todos os filhos celestiais de Abraão. Romanos 4, 16 a 25 fala isso. A palavra akedah, ligar, as mãos e os pés, é a única na Escritura denotando um evento singular, assim como a morte do Messias é singular em sua natureza. Yeshua também foi ligado nas mãos e nos pés. A provisão divina do cordeiro para a Páscoa, Corbão de Pessah, e os bodes de Yom Kippur são conectados à figura de Yeshua, conforme João 29. Eis o Cordeiro de Deus, Pessah, que tira o pecado do mundo, e Yom Kippur. Então, muitos não... Anota isso, que muitos não conseguem compreender isso. Misturam as duas coisas. Uma coisa é o Cordeiro de Pessah, e tirar o pecado do mundo é Yom Kippur. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é um Cordeiro que tira o pecado. O Cordeiro, ele é colocado sangue na porta. E os bodes são os substitutos lá em Yom Kippur. São dois eventos conectados aqui, que quem não conhece Torá não consegue compreender. Isso. Um deles é sacrificado e outro é solto, né? Quando Abraão estende a mão para sacrificar Isaac, um anjo de Hashem, representando o atributo da misericórdia, Givrá, Hesed, o impede. Gênesis 22, 11. A morte de Yeshua, então, é apresentada com a base justa na qual a justiça de Elohim e a misericórdia de Adonai se encontram para o perdão dos pecados. Olha quanta informação você está recebendo em aliás dentro de uma paraxá. Pode colocar o próximo. Em vez de Isaac, um carneiro e não um cordeiro, é provido como sacrifício substituto, Gênesis 22, 13, prefigurando o sacrifício substitutivo de Yeshua. Por que foi um carneiro e não um cordeiro? Porque o cordeiro estava por vir. Deus proverá para ser o cordeiro, mas como é que não apareceu? Porque o cordeiro de Deus não era para Isaac. Por isso que parece que teve um erro, mas não teve erro. São sistemas proféticos. Tem um cordeiro aqui, tem um carneiro para você. O cordeiro está por vir. Abraão nomeia o lugar Hashem Yireh. Hashem proverá, ou Hashem escolherá e verá. Gênesis 22, 14. Este é o local onde Hashem proveria o cordeiro prometido e onde sua justiça e misericórdia se manifestarão para o mundo. Onde a justiça e a misericórdia se manifestarão para o mundo. Aonde? Em Jerusalém. De Jerusalém sairá a lei. De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Sião é o monte onde está todos eles ali, tanto o Moriá como o Gólgota.
e o próprio Sião. Acabou? Acabou, queridos. Foi rapidinho. Deixa eu ver aqui. Nem tanto, mas foi. Amém? Concluímos aí, então, essa paraxá com muito aprendizado. Vai aí degustando, estudando. Depois ele vai sim para o nosso aplicativo e você pode assistir quantas vezes você quiser. Esteja conectados conosco, sempre aprendendo. Todas as manhãs estamos ali na Rota 654, o seu caminho de Techuvá. E aqui no domingo nós estamos aqui na escola, a sua escola de Torá, que é Casa do Caminho, nosso culto de Shabat. Então não tem como você dizer, queridos, uma coisa eu sei. No dia de prestar conta para o Eterno, eu vou dizer assim, morri vazio, Eterno. Tudo que eu tinha, eu transbordei, eu derramei, não guardei nada, multipliquei. E agora, se você não observou e não quis, vai ser meio complicado, porque ele vai dizer assim, pois é, tinha um enviado meu lá, que ele ensinou a Torá o tempo todo. Então é só beber, queridos. Tá vindo de graça. Yeshua diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu não sou a fonte, mas eu sei o caminho dela e estou trazendo para vocês. Todos os dias, de Shabat a Shabat, você pode beber da fonte da Torá. Amém? Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Yeshua, muito obrigado por esse tempo de estudo, de aprendizado, de presença do Senhor sobre nós. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos, que essa palavra fique conectada em cada coração e que haja muito mais do que um conhecimento, mas uma prática de vida, e que o Senhor se manifeste a cada dia trazendo entendimento sobre a vida dos teus filhos. Nós oramos em nome de Yeshua. Amém e amém. Muito obrigado pelo seu tempo aqui, queridos. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.